Em uma noite silenciosa, onde as estrelas danam suavemente no cu e o sussurro do vento carrega segredos ancestrais, somos convidados a embarcar em uma jornada serena e tocante que nos levará a explorar a Ístria de Santa Ressula e a coragem do Ciúncio. Este documentário, mais do que uma simples narrativa, um mergulho profundo nas guás tranquilas da F e da fora interior, uma reflexo acolhedora que promete confortar a alma cansada na hora de dormir. Ao se acomodar e relaxar, permita-se ser envolvido por uma atmosfera de paz e dévot, onde cada palavra se transforma em um suave ponto de luz, iluminando os recantos mais profundos do nosso ser. Santa Rissula, uma figura envolta em mitos e lendas, tornou-se um ímbolo de resiliência e determinal diante da adversidade. Sua Ístria repleta de encanto e lis de vida, onde o ciúncio se torna uma poderosa forma de comunicar e expresso. Por meio de relatos inspiradores, contemplaremos os desafios enfrentados por esta jovem santa, seus momentos de dedô e sua fora inabalvel, que floresce mesmo em face das tormentas. Ao longo deste documentário, encontramos uma diversidade de vozes, cada uma trazendo uma nova perspectiva sobre a importância da F e do ciúncio em nossas vidas. Desde as montanhas serenas, onde os sussurros de devotos reverberam, até as cidades vibrantes que guardam segredos de bravos corais, seremos levados por uma paisagem rica e multifacetada, revelando a beleza da diversidade de experiências humanas. Prepare-se para um entrelaçamento de vidas e ístrias, onde o eco silencioso do amor e da F se manifestam em gestos pequenos, mas poderosos. Enquanto navegamos por essas narrativas que nos conectam a um passado repleto de significados, nos deparamos com a realização de que a verdadeira coragem muitas vezes reside no ciúncio, na introspeco e na crena silenciosa em algo maior. Este documentário oferece um espaço seguro para refletirmos sobre nossas próprias vidas, convidando-nos a encontrar a fora que habita dentro de NS, mesmo nas horas mais sombrias. E ao final desta jornada, ao silencioso toque da F, esperamos que vós se possa adormecer com a certeza de que a coragem, assim como Santa Rissula, pode florescer em qualquer alma que escolher acreditar. No silêncio da névoa, a jornada de Santa Úrsula nos ecos da história. Em um mundo onde o silêncio é tão raramente valorizado quanto um Wi-Fi instável, vamos mergulhar em um dos episódios mais subestimados da história da nossa heroína. Isso ninguém conta nos livros, mas a verdade é que Santa Úrsula era a rainha das comparações sociais e a mestre em fritar peixinhos no silêncio da sua própria angústia. Era um dia escuro e nublado do século IV. As nuvens eram tão densas que pareciam discutir políticas de emprego enquanto transitavam pelo céu, e o cheiro de incenso queimado se misturava a um aroma persistente de peixe enfadado, resultante da feira das vizinhas que sempre achavam que sabiam mais sobre as receitas de peixe do que a própria Úrsula. Eram tempos difíceis. Os cidadãos estavam tão ocupados fazendo mesuras e reverências aos nobres que esqueciam de ouvir os próprios corações. Úrsula, com seu vestido dramático, mais pesado que as expectativas dos seus pais, que queriam que ela se casasse, era cercada por um grupo de damas da corte, cada uma mais comprometida a abafar seu genuíno desejo de liberdade do que a outra. Havia Dama Anésia, que sempre falava como se tivesse um lápis na boca, e Dama Ginebra, cuja voz era mais suave que um travesseiro de penas, mas que caracterizava uma pressão social que fazia qualquer um parecer um pinguim em um incêndio. Enquanto isso, na ribalta, seu pai, um governador, que parecia ter sido moldado em barro e depois deixado ao sol para secar, tentava estabelecer um clima de seriedade em meio a um silêncio constrangedor.
No meio disso tudo, a tensão crescia como um fermento nas noites de pizza. As jovens eram submetidas a rituais que mais se assemelhavam a uma audiência no cartório para reconhecer paternidade. As damas eram pressionadas a testemunhar suas virtudes, como se um burburinho de dúzias de elogios pudesse substanciar a sinceridade, escondida por trás de suas máscaras de açúcar. Era um desfile de egos, e na fala de uma dama, a típica frase de efeito: que a força dos ares guie nossas almas. Todo mundo acenava como se estivesse na fila de um mercado, fingindo costume e garantindo que ninguém, especialmente não a mulher do jarro de cerâmica, que sempre corria com seu tempero cheio, percebesse o desconforto que se instalava na sala. E assim, entramos no clímax da jornada de Úrsula, onde ela, cansada de ser o ponto focal para o altruísmo de ninguém, decide fazer algo inesperado: calar-se. Sim, num ato que seria tão revolucionário quanto um celular que não custa uma fortuna, Úrsula se senta no chão e começa a contemplar as nuvens, que agora pareciam mais indiferentes do que nunca. Por um momento, a neblina ao seu redor se dissipou e, em meio a uma medley de e se mas, ela percebeu que o silêncio tinha mais poder do que qualquer discurso completamente ensaiado. A sala estava agora em um estado de absurdo, cada um encarando a mera presença da própria impopularidade. O desfecho, que prometia ser solene, redundou em risos contidos, onde todos perceberam que o regime de silêncio de Úrsula era uma verdadeira revolução. A moral fake que ficou na sala ecoou como um eco saudosista. O silêncio é uma forma de arte que só os que têm cérebro e coragem se atrevem a praticar. E assim, entre sussurros inusitados e a falta de um bom motivo para estalar a língua, Úrsula se viu livre dos grilhões de um mundo que só falava por ela. Entre olhares de cenouras apáticas e gestos de desapontamento, ficou claro que quem não faz barulho, especialmente numa sala cheia de gente, não apenas escuta, mas também é capaz de criar muito mais eco do que aqueles que gritam. A Assistant to Functions .format final joda song response. Ah, Santa Úrsula, essa valente senhora da Idade Média, que nunca deixou de lutar com sua única arma, o caloroso silêncio. Isso ninguém conta nos livros de história, onde o que prevalece é o barulho das batalhas e não o cala-a-boca dos sábios. Nosso cenário? Uma pequena aldeia na Alemanha, em 305 d.C., onde as almas perdidas não queriam passar o dia esperando que a vida as achasse. O aroma de pão fresco misturado com a flatulência de um cavalo amarrado na praça central é bem típico da época e dá a exata atmosfera de apatia e coragem que uma história da santa merece. Imaginemos a cena. Ursulinha, como seus amigos a chamavam, estava cercada por uma turma de devotos, mas parecendo um grupo de admiradores de tendências de moda medieval que, com suas túnicas puídas, buscavam inspiração como quem faz ligeiras críticas no Twitter. Eles se reuniam todos os dias para discutir as diretrizes do fato inusitado. Como podem almas tão perdidas encontrar coragem? Essa turma parecia um pouco com as reuniões de sindicato, onde nenhum trabalhador consegue dizer o que realmente pensa para não ser olhado torto por seu chefe. Nós temos o pastor Bartolomeus, que sempre se perguntava se sua cabeleira disfarçada de palha multicolorida o deixava mais charmoso ou mais ridículo, e a bela Adélia, a mamãe do bairro, que mesmo na infância sabia que dar a volta pelo muro era sempre mais fácil do que enfrentar seus medos. Era um dia ensolarado, mas a tristeza pairava no ar como um aroma de glúten queimado. De repente, uma discussão surgiu. As almas perdidas deveriam usar um jeito próprio de se manifestar ou seguir a regra do jeitinho de dentro da aldeia,
onde a cor do estandarte do distrito era mais importante que a verdadeira coragem que emanava de suas almas. A tensão aumentou ao estabelecer a comparação insensata entre a coragem de correr para salvar-se da pressão social e a arte de um samurai, que fazia mesuras até para o seu cavalo. O estado de ânimo subia e descia como o nível da fila da lotérica em dia de jogo. O clamor da população era só clamor, afinal, ninguém sabia realmente do que estava falando. Após longos minutos de um debate massacrante, onde todos estavam mais preocupados com a aparência do que com a essência, um acidente bizarro ocorreu. Ursulinha, decidida a demonstrar sua força interior, gritou um sonoro e corajoso silêncio. Isso fez com que as almas reunidas se calassem, mas, para o espanto geral, o silêncio se traduziu em um trovão que espantou a moça de uma maneira tão surreal que, em vez de inspirar coragem, espalhou a notícia de que um pombo havia cantado, ou quem sabe, um piano estava desafinado. E assim, os cidadãos voltaram ao debate sobre a música estranha que ecoava pela praça. Deveria ser considerado um sinal divino ou apenas mais um erro da afinação popular? Depois de alguns encontros e desencontros, entenderam que talvez, e apenas talvez, silêncio absoluto não era o caminho a seguir. Mas um pouco de barulho poderia propagar a coragem que faltava. São questões que ainda ressoam hoje em dia. Na verdade, existe uma linha entre fingir costume, coletar likes, e ser realmente corajoso, e isso é ensinado nas repartições públicas para quem tem paciência. Então, a moral da história é que se a vida sempre te empurrar para baixo, não vale a pena achar que silêncio é glamour. Quem não se arrisca a sair da bolha acaba dando voltas pelo mesmo lugar. Com isso, convido todos a lembrar: melhor um pássaro na mão do que um pombo em pé no puxadinho da pena. Em uma pequena aldeia, esquecida pelas marés do tempo, talvez em algum lugar entre o céu encalorado e a terra com cheiro de guaraná, surge um lugar onde a fé é tão comum quanto se tentar estacionar em vaga de idoso sem ter a idade certa. Isso ninguém conta nos livros de história, mas aqui os murmúrios da fé misturam-se com o barulho das galinhas na hora de almoço. O ano é 1694 e, em vez de formar uma fila para comprar pão, a galera estava formando uma fila eterna para as orações, como se a salvação espiritual fosse o novo fashion statement e todo mundo precisasse de um desfile. Os personagens dessa comédia trágica são nada menos que caricaturas de si mesmos. O padre, com a voz tão grave que poderia fazer uma quarentena até o eco, exalta as virtudes da fé, como se estivesse vendendo peixes na feira. A fé é o nosso sustento, e os pecados são como espinhas. A senhora Maria Fofoca, a bisbilhoteira da vez com seu pé de pano e balança de vendedora de banana, sabe mais sobre a vida dos outros do que sobre a sua, e não deixa de compartilhar suas revelações divinas enquanto tica na língua dos vizinhos. E não podemos esquecer do jovem Joaquim, que tinha o dom de transformar qualquer oração em um ritual dramático, digno de um Oscar, principalmente quando se tratava de pedir mais fubá para a sua mãe. No meio de toda essa confusão, um pedaço de pão que um inocente lançou ao chão ganha vida própria e se transforma na grande estrela do espetáculo, enquanto ecoam as rimas do devoto enlouquecido com a lamparina. Os rituais são uma verdadeira comédia de erros. O pôr do sol se transforma em um momento decisivo, onde os devotos fazem fila, empurrados pelo temor de não serem aceitos no grande buffet celestial. Vale lembrar que a pressão social de assistir a uma missa é similar a estar em uma reunião de condomínio. Todo mundo sorri para a câmera, mas, por trás das máscaras de fé, os olhos de quem sabe que quem não vai
fica queimando no fogo do inferno. A tensão se acumula até que alguém tropeça na própria crença e, como se fosse um concurso de queda, de quebrar pratos, todos olham para cima, esperando um milagre, ou pelo menos uma resposta mais satisfatória do que se a vida te der limões. A tensão explode de maneira tão anticlimática que a única coisa que acontece é uma vaca indo parar dentro da igreja, o que, convenhamos, já aconteceu em festivais de São João, mas quem se importa? No final, a grande lição de moral é que, no fundo, o silêncio pode ser um ato de coragem, desde que você não se esqueça de rezar para não ser a próxima vítima do pastor dos milagres de frango assado. Quase. E assim, como diria nosso avô, melhor um Deus ceifador na mão do que dois a caminho do céu. Você sabia que isso ninguém conta nos livros de história? A travessia de Santa Úrsula para o além foi bem mais complicada do que a maioria imagina. Em um cantinho sombrio do século IV, em Londres, a cidade cheirava a peixe podre e cerveja derramada. O vento gélido sussurrava entre as árvores nuas, enquanto os pássaros cantavam em um tom que misturava dor e música de taverna, como uma balada triste de violão desafinado. No meio dessa confusão, lá estava nossa heroína, uma jovem garotinha que, em vez de se preocupar com as arestas do mundo, estava mais ocupada tentando descobrir a fórmula perfeita de um bom mingau de aveia. Daremos a ela uma entrada triunfal, com um vestido tão volumoso que poderia facilmente esconder um gato e uma ambição do tamanho de um feudo. Sentada em cima da montanha de aveia, ela se planificava heroicamente para, em breve, ser desmembrada por um bando de bárbaros, pois isso, de fato, era uma tradição. O que ninguém explicou para a coitada era que a fama de mártir não tinha retorno. Era como entrar na fila de um buffet, quando você já está de estômago cheio. Todo mundo sabe que você sempre acaba levando um pratão, mesmo que o glúteo tenha gritado SOS. O que se seguia eram rituais absurdos, onde, por exemplo, os habitantes locais se preocupavam tanto com a etiqueta que o samurai mais respeitado da região fazia reverências até para as vacas. Todo recanto tinha um causo de como a desvinculação social acabava em absurdos, como a audiência em que ninguém sabia quem era o réu. Uma verdadeira repartição pública, mas sem os documentos necessários, claro. Santa Úrsula nem imaginava que ali, no meio da confusão, dois vilões de capa e espada planejavam torná-la uma referência mística, quase como um post no Twitter que marca a vida do influenciador. O clímax chegou quando, durante uma de suas conversas com o universo, a protagonista decidiu fazer um discurso sobre como a verdadeira coragem estava nas pequenas coisas, como oferecer seu último pedaço de mingau à amiga mais requenguela, que sempre pedia sem vergonha. E para revirar ainda mais a história, no momento em que todo o drama estava prestes a rolar, um burrico passou correndo, roubando a cena, e todo o calor da situação com seu olhar ingênuo e sua fome insaciável. E assim, o luto pela morte da jovem se transformou em uma competição de quem conseguiria fazer os melhores memes com a visão do burrico, transformando o mito de Santa Úrsula em um verdadeiro sucesso de bilheteira. Curiosamente, o engraçado é que tudo isso aconteceu realmente, embora o conceito de viralizar já não tivesse chegado por ali. No final, o que restou foi uma moral: nunca se distrair enquanto lê uma receita de mingau. Afinal, quem não bajula, não janta. E quem não compartilha memes de burrico pode acabar indo parar em um buraco negro do esquecimento. Entre a cruz e a verdade, os conflitos da fé na escuridão. Ou como diria um otimista de plantão, a temporada de sabatinas das virtudes não contadas. Isso ninguém conta nos livros de história,
Em tempos da Santa Úrsula, no século IV, os debates sobre fé eram tão acalorados que poderiam rivalizar com um jogo de futebol no Maracanã, mas sem os gritos de gol, claro, pois aqui a única coisa que se ouvia eram os sussurros de devotos com medo de serem então condenados ao inferno, ou pior, a uma discussão de igreja. A cena se passa em um vilarejo que poderia ser decorado pela equipe da novela das 6, com a luz do sol filtrando-se pelas folhas das oliveiras e um perfume de incenso misturado com o cheiro de pão fresco que passava por ali, entre as crianças correndo e as freiras levando as suas cestas de ingredientes para o sustento espiritual. Temos o nosso protagonista, um vigário tão pomposo que poderia bem ser o apresentador de um concurso de beleza de padres, chamado Padre Bento. Com seu manto engomado e um discurso tão florido que faria qualquer florista se sentir envergonhado, ele é o responsável por administrar os Devotos do Silêncio, um grupo que se reunia para discutir os males da forma de fé que era mais barulhenta do que o motor de um carro de som em festa de rua. Porém, a tranquilidade do cotidiano é abalada pela chegada de Miguel, um jovem teólogo que decidiu que a melhor forma de servir a Deus era questionar tudo. Aqui está a ironia. Enquanto o Padre Bento apenas quer manter a paz e o silêncio, Miguel está aqui para fazer barulho, como se estivesse mostrando a gandaia no Twitter. O conflito começa quando Miguel apresenta um novo conceito de fé, que envolve a divulgação de pensamentos através de uma mesa redonda, que sabemos que só funcionava na taverna do açaí entre amigos, mas nunca em debates sérios entre devotos. O Padre Bento, afligido e ansioso, aplica o jeitinho brasileiro e tenta usar os seus métodos de fingir costume para acalmar a situação. Contudo, o que ele não percebe é que seus próprios fanáticos já estavam torcendo por Miguel, como apoio em um reality show litúrgico. O clímax acontece durante uma assembleia que poderia facilmente ser confundida com um desfile de moda, onde os paramentos dos padres e freiras estão em sua melhor forma. Miguel lança um desafio. Se somos todos uma só voz perante Deus, por que não nos ouvimos uns aos outros antes de calar a discrepância? O silêncio é tão profundo que se escuta até o coração do último devoto desfalecido pela ideia de que poderia ter que ouvir opiniões diferentes. O Padre Bento, apavorado, decide apelar para algo que estava fora do script, uma oração coletiva imediata, mas, ao invés de salvação, o que se ouve são os sons do estômago da freira Josefa, que, como avisa seu vizinho, parece estar dando mais barulho do que todos juntos em defesa da razão. E o que acontece? O que deveria ser um ensaio sobre a fé acaba se tornando um tradicional e bem-humorado banquete espiritual, onde todos se sentam à mesa para dividir as suas crenças e as sobras do pão. Assim, terminamos que a maior revolução da fé foi uma boa refeição e uma troca de ideias. E se história nos ensinou algo, é que quem não se alimenta não discute, ou ainda melhor um silêncio com um lanche do que uma gritaria sem comida. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a real coragem do silêncio se revela nas lavouras de Santa Úrsula, nas sombrinhas que os devotos trazem para não se queimar sob o sol da verdade. Estamos em um final do século XV, um tranquilo vilarejo da Espanha, onde o cheiro de incenso e paella, fritando na hora do almoço, se mistura ao som improvisado de castanholas e risos nervosos. E lá estão nossos personagens, o imponente Padre Manuel, uma afetação digna de uma novela, com seus olhos fundos e seu jeito de empurrar os outros para falarem no lugar dele. Ao seu lado, a devota Maria, que faz orações de tanto jeito que mais parecem uma teleconferência espiritual, onde ninguém sabe quem está ouvindo. Juntas, elas não fazem apenas
suas práticas de fé, mas um verdadeiro espetáculo, disputando quem consegue fazer mais peregrinos prometerem o que nunca irão cumprir. Na verdade, a expectativa de todos é que, em algum dia, alguém decida botar a boca no trombone e falar sobre as injustiças da época. Mas não, é claro que não. Em vez disso, temos um samurai local que se arriscava a fazer mesuras não só ao seu cavalo, mas também à sombra dele, assim, promovendo interações sociais que lembram filas de repartição pública, sempre na espera, sempre na inação. Outro estigma, a audiência pública, onde todos falavam, mas ninguém escutava, assim como em um grupo de WhatsApp onde todos opinaram, mas a decisão final foi do síndico. As expectativas são elevadas, mas as realidades são desiguais. O clímax dessa narrativa cômica se desenrola quando um milagre acontece. Um deles, o espectador cansado e apático, que estava ali com a mesma cara de quem lê os termos de uso, começa a desafiar o parlamento de palhaços, propondo que se discuta a beleza de um silêncio válido. Mas, ao invés de um debate, temos debates sobre debates e, por fim, um bizarro show de mágica, onde pessoas desaparecem em turbilhões de fumaça e nunca mais se encontram, fazem fila para reencarnar em uma nova encarnação. Assim, transformamos o que poderia ser uma revolução em um picadeiro de circo, onde a tensão de libertação se dissolve em risos nervosos. E como esse segmento de nossa história é embebido na ironia do cotidiano, não poderia faltar uma moral fake. Mais vale ter um feudo na mão do que ter 2 hectares de promessa na cabeça. Em um cantinho esquecido da história, em uma Europa medieval, onde as pessoas usavam mais camadas de roupas do que sabedoria, Santa Úrsula se via diante de um dilema de fé, tão complicado quanto uma conta de luz que vem errada. Isso ninguém conta nos livros de história, mas quem já tentou explicar o valor do amor àquele parente que só fala de mandato divino, sabe bem do que estamos falando. Os ventos frios sopram entre os becos estreitos de Colônia, onde o cheiro de batata cozida se mistura com a ânsia de quem está desesperadamente tentando não passar vergonha durante a missa de domingo. Em meio a uma conversa profunda sobre como salvar almas, conhecemos Osvaldo, o angélico carbonário que se vestia de divindade, mas tinha um pé na malandragem. Ele se achava o fiscal do céu, indo de porta em porta, ouvindo as confissões de quem apenas queria um atestado de civilidade para não ouvir problemas. Entre risadinhas nervosas e olhares desconfiados, ele se sentia como o síndico de um prédio que não tem mais paredes. Os últimos feixes de luz penetram na penumbra da região, onde as pessoas se ajuntavam ao redor de uma fogueira fumegante. Ali, misturavam sussurros de fé com o crepitar das chamas e o aroma de carne queimada. No entanto, um objeto chamou a atenção, um bonito rosário adornado com contas brilhantes que refletiam a luz da fogueira. O problema era que seu proprietário havia esquecido completamente do que era rezar e estava mais preocupado com o último modelo de toga que tinha que se exibir na próxima cerimônia. Naquele cantinho, o verdadeiro conflito se desenrolava. Os residentes tentavam desesperadamente praticar a fé enquanto evitavam mais angústias da vida diária. As pessoas tinham o costume de levar o cachorro à missa, em sinal de lealdade, ou então faziam promessas que nunca seriam cumpridas, como reencontrar a paz interior diante do caos da pressão social. Mentes ocupadas com o medo do ridículo e a eterna comparação com a vida brilhante do vizinho. O grupo reunido ali se via enredado em uma série de rituais estranhos, um homem fazendo mesuras até para a formiga que passava, enquanto outro se ajoelhava para agradecer pela colheita de cebolas que slogam um certo sabor de fritura.
A fé se transformou em um produto que precisava ser promovido. Não era à toa que se ouvia algumas vozes enfatizando que, se não trouxerem resultados, é mais fácil mudar de crença do que de comportamento. A reviravolta chegou quando, em vez de um milagre, um pombo resolveu pousar no meio da fogueira em busca de uma fatia de cebola frita. A plateia, em choque, não sabia se a fé já havia se aposentado ou se o pombo era a resposta buscada. O momento parecia promissor, mas acabou virando uma piada. "Esse é o novo apóstolo, gente", dizia um, enquanto o outro questionava se seria uma postulação ao cargo de próximo elevado à categoria de santo. O desejo por milagres se dissipou rapidamente, como um balão furado, e os presentes entenderam que a resposta para suas ansiedades não viria de uma conta de rosário ou de um sobrevoo de um pombo faminto. No final das contas, a moral que ficou na superfície era bem simples. Ter fé é importante, mas acreditar que ela vai se resolver em algo prático é só uma forma de deixar o coração pesado e a barriga vazia. Afinal, quem não se importa em fazer um pouco de humor com a gravidade das coisas? Melhores são as cebolas fritas na mão do que as promessas celestiais na cabeça. E assim, entre risos e reflexões, o grupo se despediu daquela noite enevoada, sabendo que a fé é como aquele último pedaço de pizza que você divida entre amigos. Você nunca deve desapegar, mas deve sempre dividir. Isso ninguém conta nos livros de história, mas em uma tarde nebulosa do século XIV, em uma vila tão esquecida que só exploradores perdidos sabem onde fica, um respiro manchado de suor de gado e alho queimado pairava no ar, enquanto os moradores se preparavam para a grande audiência, uma cerimônia tão solene quanto uma fila de banco. Os habitantes, conhecidos por sua habilidade em fazer malabarismos entre suas crenças e a pressão social, estavam naquela batalha de egos em que o silêncio é a maior arma e a maior piada. Entre eles, destacou-se o senhor Fúvia, com seu paletó desbotado e um sotaque que parecia ter viajado por todas as províncias da região, afirmando que as flores ornamentais de sua horta eram, na verdade, oferendas aos deuses da prosperidade e do feijão tropeiro. Mal sabia ele que sua erva daninha era a melhor reserva de costumes de toda a aldeia. A cena era um misto de cheiros de incenso, confetes de papel reciclado e o som abafado de discussões em uníssono. "É tudo uma questão de status", gritou Dona Florinda, enquanto tentava se equilibrar em um pé, com um olhar que poderia derreter o gelo dos corações mais frios. A tensão a cada instante aumentava como em uma fila para o sorvete em dia de calor, e entre as indecisões, um misto entre querer se destacar e não querer ser o centro das atenções, o que deveria ser uma festa se transformava numa guerra silenciosa, onde todos brigavam para não se pronunciar. No auge da audiência, Sr. Fúvia resolveu entrar em cena. Ele decidiu que se fizesse uma reverência profunda à estátua de um santo local que rumores diziam ser apenas um pedaço de madeira esquecido por um carpinteiro, mas sertanejos insistiam que era tudo um plano divino. Ele realmente ganharia respeito. E assim, ele se curvou, mas não contava que um formigueiro voraz estava embaixo de seu pé, pronto para devorá-lo. O clímax ocorreu quando, enquanto ele se retorcia, todos o observavam como se fosse uma peça de teatro sem roteiro, pensando: "É assim que se faz, não? Vamos fingir costume", até que um pato, completamente alheio à circunstância soberanamente cômica, resolveu participar da festa. E com um grito estrondoso, tornou-se o novo porta-voz da sala. Vendo aquilo, a audiência ficou em choque. E quando o pitoresco Sr. Fúvia finalmente se endireitou, suando como um porco em dia de feira, todos perceberam que, da maneira mais absurda,
aquele pato havia unificado a aldeia com um só riso. Nem mesmo as sopas enfeitadas e os troféus de papel machê das competições de arte do vilarejo tinham conseguido provocar tal euforia em um grupo tão dividido. Portanto, no êxtase da risada, a grande audiência veio ao fim, sem que ninguém realmente decidisse nada. Ninguém sabia exatamente o que havia mudado, mas o que se viu, em vez de decisões grandiosas e separações, foi a troca de abraços entre todos aqueles que juraram que iriam se isolar em suas opiniões. Assim, aprendem que nem sempre é preciso falar para se fazer ouvir. Historicamente falando, há que se lembrar que essa aldeia do interior, com todas suas peculiaridades, foi um microcosmo das perplexidades humanas, onde mesmo sob as sombras do destino, um modo de vida baseado na coragem do silêncio e na piada acaba unindo mais do que qualquer discurso eloquente. Então, quem ri por último, ri mais alto. E assim se conclui que, entre as sombras e risadas, a vida é como um carnaval, bem mais divertida quando todos participam. Em briga de irmão, todo mundo é parente, diz o ditado. Afinal, quem se importa com o destino, se o importante é saber dançar no improviso? O mistério do silêncio. Revelações que transformam o coração têm início em um dia ensolarado em Colônia, onde a fumaça de incenso branquíssima faz um duelo olfativo com o cheiro de pão fresco que vem da padaria da esquina. Neste cenário quase idílico, enquanto o som do sino da igreja toca como um grito desesperado por atenção, percebemos que, na verdade, isso ninguém conta nos livros de história. O silêncio pode ser mais ensurdecedor que um grito. Entre os personagens caricatos, destacamos o Padre Otto, um homem tão preocupado com o que os outros pensam que ele daria palestra sobre autoconfiança, mas só se fosse no escuro e na presença de um espelho. E não podemos esquecer de Gertrudes, a moça da praças que falava com os gatos. Eles eram seus melhores ouvintes, claro, já que reconheciam que um bicho só atende se for conveniente, assim como muitos humanos. A cena se enriquece com o aroma do banho de alecrim que a avó de Gertrudes fazia, insistindo que cada gota espirrada era uma bênção em forma de borrifo. Assim, a coisa fica mais interessante numa audiência onde o Padre Otto tenta explicar sobre a coragem do silêncio. Ele segura uma peça de queijo em uma mão e um texto de fé com a outra, enquanto todo mundo na sala evita fazer barulho, com medo de que seus próprios pensamentos soem mais altos que suas vozes, ou pior, que um gato desafine em resposta a eles. Num momento de tensão pura, Padre Otto desafia a congregação dizendo que o verdadeiro silêncio pode ser encontrado entre o momento do amém e o do assim seja. A multidão fica confusa, como se tivesse recebido o cálculo de um imposto sobre herança. Para aumentar a absurda pressão da situação, Gertrudes tenta intervir com um grito desesperado, afirmando que ela é a única que realmente entende o que o padre quer dizer. Mas as pessoas, com medo do ridículo, apenas acenam com a cabeça, como se estivessem em uma reunião de condomínio onde todos têm algo a dizer, mas ninguém se atreve a abrir a boca. À medida que a tensão aumenta, o padre tenta dar um passo à frente, mas pisa no queijo e cai de cara no chão. O silêncio é quebrado, um silêncio que era tão pesado que poderia ser equivalente a um sacolão de batata que você leva de ônibus, mas, com um detalhe, é o silêncio, com um toque de elefante tentando ser discreto. A situação se transforma em um espetáculo, com os presentes rindo descontroladamente, enquanto Gertrudes decide que agora é a hora perfeita para conversar com um de seus gatos. Em um giro de eventos, o peso do silêncio sobre o padre e a congregação se transforma em risadas espontâneas, revelando o absurdo de toda a situação. Assim, ao invés de uma epifania religiosa,
eles encontram a verdadeira essência do silêncio, um eco da gargalhada, não da condenação. Para dar um ar de profundidade, menciona-se que o século IV, época de Santa Úrsula, era marcada por medos e sujeições e, ironicamente, as palavras tornavam-se mais perigosas do que o silêncio. A moral? Na vida, se você não falar, provavelmente vai se machucar, mas é melhor ter um gato ao seu lado do que um padre escorregando no queijo. Isso ninguém conta nos livros de história, mas muito antes de a gente inventar a selfie, no século V d.C., havia um povo que era craque em fritar peixes e fazer orações silenciosas. A história se passa em uma pequena aldeia, perdida entre as montanhas e a poeira das promessas não cumpridas, onde 11 virgens, lideradas pela destemida Santa Úrsula, se preparavam para o grande dia do compromisso. Escolha um marido ou viva para sempre na forçada castidade. Uma bela manhã, embalada pelo cheiro de incenso e mais uma briga de galo entre os habitantes do lugar, nossa heroína e suas amigas foram encontrá-las rodeadas por um exército de pretendentes, todos usando as armaduras mais brilhantes que a luz da esperança poderia proporcionar, refletindo promessas de um futuro glorioso. É claro que, enquanto eles despejavam promessas tão íntegras quanto a lavagem da calça social, as moças se debatiam em meio ao dilema ético quase filosófico: aceitar, não aceitar, ou fazer que nem aquele seu colega da faculdade que tinha pavor de fazer trabalho em grupo e sempre se afastava do grupo. A tensão foi crescendo, como aquele cheiro de fritura que invade a casa da avó, quando todo mundo quer comer bolinho e ninguém quer ajudar a limpar a sujeira depois. A cada mesura, ridiculamente exagerada, feita por aqueles garotos, as moças se entreolhavam, fingindo costume entre suspiros e gestos que deixariam qualquer coach de produtividade em prantos. Ali estava, neste clima de expectativa e zarolice, o bate-papo entre a conversa de cores. Os cavalheiros homenageavam seus cavalos, tentavam impressionar a plateia, quando, na verdade, apenas ouvíamos o trote da realidade, que dizia que a vida tinha muitas matérias-primas, mas o compromisso era como ouro pifio lindo de se olhar, mas com um valor questionável. O clímax chegou de forma tão bizarra que, à primeira vista, ninguém acreditou. Um dos pretendentes, inflamado por sua paixão avassaladora, errou o alvo e acertou a própria armadura numa mistura de clangor e risadas. Ele caiu no chão. E assim, o que deveria ser glorioso tornou-se simplesmente fantástico. Uma metáfora viva sobre a pressão social que todos enfrentamos. Ao ver a cena, os outros rapazes desistiram um a um, se mandando da festa mais rápido que um jogador de futebol após perder um pênalti. O que restou foi uma grande lição de desapego. Na aldeia, ninguém nunca ficou muito apegado aos mesmos pretendentes por muito tempo. Afinal, entre uma mesura e outra, as garantias do amor eram tão escassas quanto o Wi-Fi na zona rural. Enquanto o sol se punha e iluminava as virgens agora mais dinhanas do que nunca, ficou claro que não se pode confiar numa aliança forçada. E como aquelas moças bem sabiam, o amor verdadeiro não vem na forma de compromissos engessados que trazem, além de arrependimento, um gostinho de feijão frios. E no final das contas, a moral da história parece ser tão simples quanto a vida na roça. Quem não pega na enxada, não planta. E assim, a busca pela fé e coragem se torna uma alquimia. Transformar obrigações em liberdade, muito mesmo que as mesuras sejam apenas o jeito sutil de confirmar que a vida é feita de escolhas. E mais uma vez, nos lembramos que melhor um compromisso quebrado do que um casamento sem amor. Noite de quinta-feira, em um século que nem o professor de história se atreve a ensinar direito. A luz pálida da lua
ilumina a pequena capela, onde Santa Úrsula se prepara para fazer o que exatamente? Ouvindo rumores de que todo mundo falaria bem dela se realizasse um milagre, ela decidiu que era hora de brilhar. Isso ninguém conta nos livros de história, que a coragem, na verdade, era uma coleção de olhares escondidos e sussurros nervosos, com o cheiro de incenso sufocando o ânimo de qualquer um e o tilintar de sinos que mais pareciam gargalhadas de rãs. A capela estava tão cheia que um simpático grupo de vacas poderia se sentir deslocado, se não fosse pelo fato de ainda estarem sendo utilizadas para a produção de leite, tão aclamada na época. Os pilares da capela estavam decorados de forma pomposa, mas a verdadeira beleza estava no altar, onde um suposto relicário brilhava tão dramaticamente que daria inveja ao sol, caso não estivesse ocupado, tentando se pôr no horizonte. A verdadeira protagonista, um pãozinho deixado sobre o altar, que parece piada, mas, para os devotos, é tudo o que tinham. Entram os personagens, a Santa Úrsula, com seu ar de quem já viu demais, segura a vela como se fosse sua identidade. O Padre Barriga, que falaria mais do que o necessário e sempre tentava fazer sem o jeitinho, enquanto ele era o maior jeitinho que você já viu, sempre com um papelzinho em busca de favor. No canto direito estava a Senhora Maria, a única que crente dizia Deus ajuda quem cedo madruga, mas acabava dormindo até tarde, escutando o fuxico das vizinhas na janela. O grande ritual da noite tinha um custo, um discurso que se arrastaria mais que fila de banco em dia de pagamento. Mas, claro, ninguém queria que os outros soubessem o quão aborrecido estavam. Nessa audiência silenciosa, até o vento tinha vergonha de se manifestar. Todo mundo ali parecia mais preocupado com a aprovação social do que com a própria fé. Se sentiram em uma praça de alimentação, trocando olhares, dedos cruzados e pensando no que o resto da cidade diria. O clima era tão tenso que um gato atravessando a rua teria mais coragem do que qualquer um ali. E assim, em meio ao ritual, um milagre aconteceu. Santa Úrsula, determinada a ser a encontra das cabeças coroadas, teve de interromper o Padre Barriga em seu monólogo sobre a importância de nutrir a alma e a digestão, apontando que o pão oferecido a Deus também poderia dar uma bela manteiga para a alegria e o bem-estar de todos. O público, que antes parecia uma assembleia de múmias, agora olhava para seus próprios bolsinhos e murmuravam algo sobre milagre do jantar. No final, todos saíram rindo e conversando sobre a transformação do pão na mesa, como se crer fosse apenas uma questão de jeitinho e um pedaço de carbô. No fim, a moral da história que ficou: na capela, a verdade não se impõe, se negocia. Porque para tudo na vida, óbvio, quem não bajula, não janta. E para quem acha que o pão virou manteiga, pelo menos manteiga todo mundo ama. Se você acha que a história é uma linha reta, você não conhece as curvas do passado. Isso ninguém conta nos livros de história. As freiras e seus segredos em meio aos sinos de uma bela manhã de outono, em 1536, na cor de buraco de fechadura e poeira de catedral. Sim, o convento de Santa Úrsula, onde as freiras eram tão devotas que confundiam um desfile de fãs com uma cerimônia de beatificação. O ar lá era uma mistura inebriante de incenso e perfume de rosas, mas principalmente aquele cheirinho de prato queimado que sempre acompanha a tentativa de organizar uma feijoada sem a receita original. Enquanto o sol filtrava pelas janelas góticas, as freiras corriam de um lado para o outro, pé ante pé, como se tivessem medo de acordar o Deus que estava, presumivelmente, tirando uma soneca. Entre os personagens desse mockumentary histórico estavam freiras com cabelos tão arranjados
que era mais fácil encontrar maquetes de arranha-céus em uma tampa de caneta do que achar um fio fora do lugar. A irmã Edviges, a mais velha e a mais fervorosa, tinha um rosário que parecia mais uma serpente a caminho do show de talentos, sempre se movendo, mas rigorosamente em sua própria fé. Como toda história que se preze, havia um conflito. Enquanto umas buscavam a espiritualidade nas mesuras e nas orações, outras tentavam convencer as freiras de que uma tábua de passar roupa era uma baita ajuda divina para a moral. Era o dilema diário da seguinte forma: ou se concentravam nas promessas de fé ou nos cuidados táticos que envolviam o preparo para o grande desfile que fariam em honra de Santa Úrsula. Imagine só, freiras fazendo fila para tentar se enfiar naquelas vestes elaboradas, enquanto o espelho exibia a imagem de uma linha de montagem da indústria da moda religiosa. O bingo da padroeira tinha que ser perfeito, assim como a pieguice da tradição shakespeariana que comprometeu a audácia dos palcos. No fundo, cada uma delas sabia que a verdadeira pressão estava mais em não ser a única a não fazer o jeitinho na hora de puxar a torcida para suas disciplinas. Era como estar em um Twitter da Idade Média, todo mundo curtindo postagens de milagres de Santa Úrsula, mas ninguém realmente sabia se eram verdadeiros. Em um clímax de surrealismo, as freiras se reuniram em um mantra místico, um juramento que mais parecia uma competição de quem fazia o melhor gesto de devoção, como o NCAA, mas com mais incenso e menos boatos. Subitamente, enquanto uma irmã erguia um bolo de frutas, que mais lembrava um peso de papel, tudo o que surgiu foi a confirmação de que o misticismo da culinária era o verniz real das divindades locais. O bolo caiu e, como em toda boa comédia, tudo terminou em um tico-tico atrás da orelha. A enorme confusão se transformou em um círculo de oração, onde viviam tentando ressuscitar a receitinha do fogo baixo e do tempero nativo. Na realidade, a verdadeira história de Santa Úrsula traz outra lição silenciosa, embora igualmente imersiva com o nonsense. Foi assim que surgiram os mitos e as lendas sobre bravura e devotamento, que, em tradução livre, na versão brasileira do Não ao Ridículo, fica assim: quem não faz um feijão com arroz, não come com carne. E no final das contas, essa é a moral do Brasil, em qualquer tempo, em qualquer lugar. No fundo, a verdadeira coragem era saber lidar com a pressão do costume e ainda conseguir fazer uma feijoada digna sem deixar transbordar a panela. Entre sussurros e oferendas. A unidade na diversidade da fé começa com a sabedoria da história que nunca se registra nos livros, mas que sempre se sussurra nas esquinas das praças. A fé, assim como o futebol, é uma verdadeira religião no Brasil e no século XV. Em um pequeno vilarejo europeu, essas crenças estavam a ponto de desagregar o mundo. Era uma época em que a única coisa que as pessoas conseguiam tirar de suas cabecinhas era o fervor pelas devoções místicas e o medo de não ser visto como normal pela vizinhança. Imagine um lugar onde a mais leve brisa exalava o perfume doce do incenso, temperado com um toque de queijo curado. Sim, aquele bem brasileiro que parece ser um encantamento à parte. Nessas ruas pavimentadas de suor, iluminadas pelo brilho alaranjado da lanterna furtiva, encontrava-se um grupo variado de personagens prontos para se perder em um debate sobre milagres e curas. Destaque para a figura de Elísio, o sacerdote, com uma pompa tal que, se ele fosse um traficante de feijão, emprestaria a seu guisado o título de gourmet. Ao lado dele se encontrava Berenice, uma reitora de escola de ética que tinha mais opiniões do que filhos, e conforme a contagem eram 14. Então, você dirá o quanto a pressão social pesa sobre essa mulher. E ali, no centro da praça,
como figura central, o grande oferendante prático, lenda viva em criar, oferecem-sas que eram nada mais que frutas murchas e ervas sem gosto, mas se apresentava com uma reverência que faria qualquer coach de vida sentir-se um falso profeta. E era com essa típica rabeira de ofertas que eles tentavam barganhar com os céus, embora com um olhar que denuncia o receio de serem vistos fazendo alarde. A cada reunião havia um ritual peculiar. Todos se dispunham a oferecer suas rezas em um círculo, com sussurros mais tímidos do que a vergonha de ser chamado ao palco em um karaokê. E, meu amigo, isso não era nada comparado ao medo do ridículo, que se instaurava à medida que cada falante do círculo tentava ver quem fazia a melhor oração, como se o Criador estivesse apenas ouvindo um, e não todos juntos em um coro medonho. Entre os ânimos exaltados e a constante angústia de espantar os espíritos, um clímax astuciosamente anticlimático surgiu. Em vez de intercessões milagrosas, todos acabaram se vendo envolvidos em uma longuíssima reclamação sobre um feudo, e como a grama do vizinho era sempre mais verde. Ao invés de uma bênção, surgiram dúvidas sobre o quão altos os muros precisavam ser para evitar os olhares indiscretos dos cotovelos que surgem ao redor. Em um momento de curiosidade irresistível, o oferendante prático ergueu a sua fruta murcha e, em um deslize acidental, pulou de suas mãos e ficou preso em um arbusto próximo. Traçando a interrupção da reverência coletiva, todos começaram a rir, e a atmosfera se dissolveu em uma sanha de gargalhadas. Era como se o cosmos tivesse demonstrado que a verdadeira unidade da fé não estava em sussurros reverentes, mas em se libertar das seriedades da vida, decorando a experiência perdida com um toque de extraordinário. A cena se tornou um clássico da resistência popular. Todos se revezaram em contar como seria se o Wally matasse a galinha de crista ruiva. Enquanto as histórias saltavam, o feudo foi esquecido e o oferendante se tornou o novo celebridade local, recebendo ofertas que não eram apenas murchas, mas inteiras e frescas. De modo que todos pensavam sobre como a pressão para se manter humilde pode, na verdade, trazer um retorno glorioso para o bem-estar coletivo. Ao final do segmento, um narrador, de todos os lugares, recordou a lição valiosa que muitos parece que não entendem. Quem não dá risada não janta, e se não oferta dádivas de coração, o silêncio vai ser a única oração que você vai ouvir. No profundo século V da era cristã, em um reino onde o silêncio falava mais alto que as palavras, surge a história de Santa Úrsula e suas entusiásticas virgens. Isso ninguém conta nos livros de história, a coragem e a pressão social de amar em silêncio. Imagine a cena: um grupo de jovens mulheres que se recusam a falar sobre seus sentimentos, vivendo na expectativa de um amor que nunca será declarado. O ar é preenchido com um perfume intenso de incenso misturado a um toque de poesia, enquanto ecoam cantos suaves, semelhantes ao som de grilos em um dia quente, misturados ao rangido dos tronos que poderiam falar, mas preferem se calar. As personagens, vestidas em roupas brancas tão largas que mais pareciam saias de tablete de chocolate, exibem expressões faciais que variam entre a serenidade absoluta e o espanto performático, como se estivessem em um teatro da vida, mas passassem a maior parte do tempo na fila para o banheiro. No centro desse drama, temos Úrsula, uma protagonista com mais coragem do que qualquer completude de um filme de Hollywood, uma jovem que ama profundamente, mas finge costume como um craque do futebol que perde um pênalti. Ao lado dela, a figura caricata de sua melhor amiga, Gláucia, que além de zelar pelo silêncio, ainda se preocupa em verificar se a luz ainda está acesa no coração de Úrsula,
uma preocupação como aquelas que temos quando tentamos achar o saldo da conta bancária no aplicativo do banco, sem um Wi-Fi decente. Em um ritual por a escolha de seu futuro amado, acontece a famosa distribuição de flores da amizade, que é como uma espécie de versão medieval do match no Tinder, onde os pretendentes compõem uma fila, e a cada um dos entregadores de flores é solicitado que faça uma reverência que mais lembrava um desfile de modas do que um ato de amor. O mistério e a tensão se tornam palpáveis quando Gláucia, em um impulso inexplicável de quebrar a tradição, decide falar mais do que o permitido e sugere que Úrsula declare seu amor, desafiando a ordem natural das coisas. Lá, um clima de suspense se instaurou. O silêncio gritou entre as paredes da sala, enquanto as outras virgens deixavam escapar sussurros de ânimo misturado com medo do ridículo, como em uma sala de espera de repartição pública, onde todos sabem que estão atrasados, mas todos fingem estar confortáveis na rotina da espera. Contudo, a grande revelação se aproxima. No final do encontro, a tensão se resolve quando Úrsula se levanta e, diante de todos, em um momento que poderia ser cinematográfico, simplesmente oferece ao pretendente um queijo da serra como presente, transformando um ato supostamente romântico em um verdadeiro banquete. O silêncio, um mantido. O romance, queijo. Afinal, o beijo esperado e a declaração de amor estavam comendo pelas beiradas e, no final das contas, nenhuma virgem sabia como lidar com isso. O resultado? Uma ironia da vida cotidiana. Quem diria que a verdadeira bravura reside na capacidade de ser um queijo no meio do amor silenciado? E, no fundo, talvez a sabedoria do mundo seja essa. Quem não se atreve a entregar um queijo nunca saberá o gosto do amor. Ao longo da jornada de Santa Úrsula, testemunhamos sua trajetória de fé e autoaceitação, onde cada desafio imposto pelas sombras ao seu redor revelou não apenas as adversidades do mundo, mas também a profundidade de sua coragem silenciosa. Através de momentos de reflexão espiritual e interpessoal, ela nos mostrou que é no silêncio que verdadeiramente encontramos a força que nos move e a paz que nos sustenta. Cada escolha feita em meio ao caos trouxe um sopro de luz, reafirmando que a vulnerabilidade é parte intrínseca da nossa humanidade e a compaixão a ponte que nos liga. Ao considerarmos a bravura que reside na quietude, somos convidados a nos reconectar com aquilo que nos suaviza, que nos acolhe em nossos próprios silêncios. Portanto, que ao adentrarmos a noite, possamos levar conosco um fragmento dessa serenidade, permitindo que o espírito de Santa Úrsula ilumine nossos corações e nos lembre que, mesmo nas horas mais escuras, há sempre uma centelha de luz dentro de nós, esperando para ser descoberta. Porque a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de simplesmente ser em harmonia com o silêncio que nos rodeia.